Olá pessoal, sim, meu nome é Nicola Claudio Salvatore, sou professor assistente na Universidade de Unicinos e também pesquisador associado da Unicamp. Acho que alguns de vocês já me conhecem, então são já acostumados a meu jeito de, digamos, um pouco meio elusivo de falar em público, mas para chi não, sì, appunto, sono un italiano che lavora no Brasil e studia no Regno Unito, tendo a misturare italiano, inglese e português na mesma sentença e na mesma. Se isso acontece, ou olho nos PowerPoints ou falo. Ok? Então, di che vou falar hoje? A pergunta de hoje é: precisamos de uma Inge Epistemology? Primeiramente, que é a Inge Epistemology? Então, para a Inge Epistemology, são uma série de, como se chama atualmente na filosofia contemporanea, na epistemologia contemporanea, specialmente na questão sobre o ceticismo. Se fala de Inge Epistemology, é uma série de propostas anticéticas baseadas em sobre uncertainty, da certeza ou sobre a certeza, como foi traduzido aqui no Brasil. Que é o último livro, o último trabalho de Ludwig Wittgenstein, uma série de notas que ele escreveu sobre vários assuntos epistemológicos, e que influenciaram, como já falei, uma série de propostas contra as teses céticas do ceticismo radical. Quindi, o que vamos fazer hoje? Primeiramente, vou apresentar quais são as ideias principais do Wittgenstein sobre o ceticismo, porque o ceticismo, mais que falso, não tem sentido. Como essas ideias foram desenvolvidas e como eu acho, e porque eu acho, eu também era simpatético a essa ideia, porque eu acho que essa proposta, essas várias propostas influenciadas pelo Wittgenstein, podem nos levar a outras formas, ou não só não funcionam como estratégias anticéticas, ou pior ainda, podem levar a formas de ceticismo ou de relativismo forte, que não são melhores, anzi às vezes são piores do que o problema do ceticismo radical. E vamos ver se vou conseguir. Depois, no final, gostaria de resgatar algumas ideias que eu ainda acho úteis na proposta wittgensteiniana ou inspirada no Wittgenstein, e seria interessante discutir com vocês primeiro, se vocês acham que é uma ideia que merece ser desenvolvida e como se poderia desenvolver. Mas não matamos a charada já. Quindi, como falei, primeiramente vou apresentar o problema do ceticismo radical. Tipo Coelho. Allora, primeiramente vou apresentar o problema do ceticismo radical. Quindi, ok, o ceticismo radical, acho que muitos de vocês são familiares com esse problema, é clássico da epistemologia, que não é, vai ser. Primeiramente vou apresentar o que inspirou uncertainty sobre a certeza do Wittgenstein, seja os textos do Moore, quindi Proof of an External World, Prova do mundo exterior e Defense of Common Sense. Como Moore acha que se poderia defender, quais são as críticas de Wittgenstein a Moore, que formam a base do seu tratamento do ceticismo. Depois vou mostrar as várias estratégias, algumas das estratégias inspiradas por uncertainty. A estratégia epistêmica do Crispin Wright, por exemplo, atualmente a estratégia contextualista, o Wittgensteinian contextualismo, contextualismo wittgensteiniano, e a estratégia não proposicional, que está sendo defendida atualmente para Duncan Pritchard, Annalisa Coliva, among the others. Eu também defendi por um período, depois mudei de ideia. Se parla Lizard, vi explico talvez porquê. E pronto. Allora, o que é o ceticismo radical? Acho que somos todos mais ou menos familiarizados com esse assunto. Pegamos HS, hipóteses céticas. Poderia ser vítima poderia estar sonhando, poderia ser vítima de um gênio malvado que me engana sobre as minhas percepções sensoriais, como no caso do gênio malvado de, não sei como se fala, Evil Deceiver de Descartes. Ou poderia ser um cérebro numa cuba, como na hipótese cética de Hilary Putnam. Ou seja, eu tenho a impressão de estar aqui, na frente, dando uma de vocês, dando uma palestra e tal, se na verdade estou num cérebro, numa cuba, como algumas. Bem. M são proposições empíricas. Eu tenho um corpo, vocês estão na minha frente, não sou um cérebro numa cuba, mas tenho um corpo. Estou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aí vai. Então, o argumento do ceticismo radical é mais ou menos assim. Eu não sei se sou vítima de uma hipótese cética. Eu não posso saber se estou sonhando ou estou acordado, se
Se sto sognando di stare a URSS, sto dando una palestra, sto dando una palestra. Non posso sapere se sto de verdade dando una palestra a URSS o sono Matrix, o se sono un cerebro numa cuba, o se sono vittima di un genio malvado, di un genio inganador, come nas ipóteses come na meditações de Descartes. Então, se eu não posso excluir de ser vítima de um cenário cético, eu não posso excluir de ser vítima de um gênio malvado, de ser um cérebro numa cuba, e vai. E eu não posso saber que é M, qualquer proposição empírica. Eu não posso saber que vocês estão na minha frente, não posso saber que tenho um corpo, não posso saber que a janela está fechada, etc. Quindi isso poderia ser, esse argumento poderia ser multiplicado por cada um dos nossos claims empíricos, do nosso conhecimento empírico. O conhecimento empírico, segundo esse argumento, seria impossível. Ou seja, io non posso escluir di ser vittima di uno scenario scettico, e se non posso escluir di ser vittima di uno scenario scettico, non posso conhecer nenhuma proposição empírica. E você está na minha frente, que tem um corpo, e daí vai. Como foi o portunhol italiano inglês, deu? Se não dá para entender, olha nos lados, como eu falo sempre para... Então, por que é tão... esse argumento apparentemente bizarro é tão importante e funziona, o pelo menos per a prima fase compelling, perché si baseia no closure principle, ou seja, o princípio do fechamento. Como bastante comum, o princípio do fechamento fala isso. Se eu sei que P, e sei que P implica X, eu sei que é X. O que significa isso? Se eu sei que estou fazendo uma palestra na URSS, e sei que estou fazendo uma palestra na URSS, não estou dormindo em minha casa, e sei que se estou fazendo uma palestra na URSS, não estou dormindo em casa, não sou um cérebro numa cuba, eu sei que não estou dormindo na minha casa, não sou um cérebro numa cuba. Ou enrolei mais de quanto podia ser, mas acho que a ideia é fundamentalmente que se eu sei que estou dando uma palestra, e sei que se estou dando uma palestra na URSS, não sou um cérebro numa cuba, eu sei que não sou um cérebro numa cuba. Tá? Problema. Funciona ao contrário também. Se eu não sei se sou um cérebro numa cuba ou não, eu não posso saber que tenho um corpo, que estou aqui na frente de vocês, e aí vai. Bem, mas se eu não sei se estou dormindo, se sou vítima de um gênio maligno, se sou um cérebro numa cuba, eu não sei se estou dando uma palestra hoje aqui na URSS. Não sei que tenho um corpo, não sei que vocês estão na minha frente, e daí vai. Ripeto, isso se baseia no princípio do fechamento. É um princípio lógico bastante compelling. E segundo esse argumento cético, baseado também no princípio do fechamento, o nosso conhecimento empírico seria virtualmente impossível. Então, obviamente, há várias tentativas de refutar esse argumento, algumas que são refutações diretas, outras que são dissoluções do problema. Uma solução direta qual seria? Mostrar que não, nós podemos saber que não somos vítimas de um cenário cético. Quindi falar contra o cético, não, eu sei que tenho um corpo, eu sei que as minhas percepções são confiáveis e daí vai. E questa è una estratégia que foi utilizada, entre os outros, da G.E. Moore, em dois artigos que foram bastante influentes, a Defesa do Sentido Comum, Defense of Common Sense, do 1925, e a Proof of an External World, prova do mundo exterior, quella famosa, aqui está uma mão, etc. Nesses dois artigos, Moore nega a primeira premissa do argumento cético, seja que nós não podemos saber que não somos vítimas de um cenário cético. Ele fala, olha, não, é possível, fala Moore, é tranquilamente possível conhecer vários, o que ele chama truismos óbvios do senso comum. E nós podemos ter conhecimento direto da negação das hipóteses céticas. Nós podemos saber que temos um corpo, podemos saber que há um mundo exterior, podemos saber que os seres humanos geralmente têm corpos, têm pais, e daí vai. E podemos ter conhecimento de outras várias proposições que ele chama truismos do senso comum, que são: os seres humanos têm corpos, há objetos materiais, o mundo já existia bem antes do meu nascimento, e daí vai. E que todo esse tipo de conhecimento representaria uma resposta direta, como já falei, contra o argumento cético. Cioè, o cético fala, no, você não pode saber se é um cérebro numa cuba ou não. Fala, não, olha, ou você é vítima de um gênio maligno, não, eu sei que tenho um corpo, e daí vai. Quindi, negar a primeira premissa do argumento.
Wittgenstein, como já falei, escreveu Uncertainty, cioè quello che depois foi chamado de Uncertainty, como uma sorta de reflexão e resposta sobre os dois artigos de Moore. Wittgenstein critica o uso de Moore para Wittgenstein é impossível, fala em Uncertainty, tão conhecer quanto duvidar as proposições do sentido comum de Moore. Ou seja, para Wittgenstein é impossível saber que nós temos um corpo, mas também é impossível duvidar que temos um corpo. É impossível saber que há objetos exteriores, mas também é impossível duvidar seriamente que há objetos exteriores. Vamos ver perché. Quindi, para Wittgenstein é impróprio o uso de Moore da expressão tu não, saber, conhecer, para falar das proposições do sentido comum. Por quê? Primeiro, porque fala Wittgenstein, nossas reivindicações de conhecimento devem se basear em evidências ou fundamentos, enquanto nada é mais básico do que as certezas de Moore. O que significa? Geralmente, fala Wittgenstein, quando eu acho que, sei lá, quando eu devo giustificare una mia crença ou supportare una mia crença, eu faço usando evidências. Porque, sei lá, qual é a evidência de que esta mesa, que, sei lá, esse caderno está na mesa? Lo sto vendo, minha percezione è confiabile, daí vai. Agora, o que pode nos dar evidências, fala Wittgenstein, do fatto che temos um corpo? Non so, perdimos, o que pode nos dar uma evidência do fato que há objetos materiais? Fala Wittgenstein nada. Toda evidência que podemos usar para justificar a existência de objetos materiais, ou o fato que temos um corpo, etc., é mais fraca do que a certeza de que temos um corpo, que temos objetos materiais, etc. Quindi, fala Wittgenstein também, as certezas de Moore não podem ser conhecidas usando nenhuma prática epistêmica. São o pressuposto di qualquer pratica epistemica, che è differente. A ideia é que, por exemplo, não é que olhando a mão eu posso saber que tenho um corpo, ou, sei lá, tocando nos vários objetos materiais eu posso saber que há objetos materiais. Isso, a existência de objetos materiais, o fato que seres humanos têm corpos, que há um mundo exterior, aí vai. Para Wittgenstein são pressupostos de ogni forma de conhecimento e, portanto, não podem ser conhecidos. Quindi, questa è una citação clássica, digamos. Quando di Wittgenstein, quando não tiver a certeza de fato nenhum, também não pode ter certeza do significado das suas palavras. Quando tentasse duvidar de tudo, não iria tão longe como se duvidasse de qualquer coisa. O próprio jogo da dúvida pressupõe a certeza. Cioè, para ele é só possível duvidar, conhecer, ter crenças justificadas ou não justificadas, só porque excluímos algumas proposições da dúvida. Questa è una das tesis centrali di Uncertainty. Quindi, para Wittgenstein, as proposições de Moore ao mundo exterior, os seres humanos têm corpos, etc., não podem ser conhecidas. Ma isso não para concordar com o Shea, isso parece então, é o que o cético está falando. Você não pode saber que temos um corpo, que é um mundo exterior, etc. Ma para Wittgenstein não podem ser conhecidas, como falei, mas não podem tampouco ser duvidadas. Vamos ver porquê. Segundo Wittgenstein, as dúvidas surgem diante de um problema específico e têm que ser fundamentadas. Cioè, não é simplesmente, tem que ter qualquer embasamento na possibilidade de erro. Por exemplo, estou fazendo história, mi pongo una dúvida sobre chi fiz che, quais são as razões de um determinato evento histórico. Ou estou fazendo uma pesquisa empírica e tenho dúvidas sobre qual seria. Mas não a dúvida, cioè a dúvida deve ser, para Wittgenstein as dúvidas são sempre locais, digamos. São sempre circunscritas, não se pode duvidar de tudo. E as dúvidas têm que ser, pelo menos potencialmente, resolúveis, cioè tem que ter uma resolução da nossa dúvida, pelo menos potencialmente, e tem que nos ajudar a revisar, aprimorar as nossas crenças. Cioè, fala qual é o sentido de uma dúvida. Nos ajuda a modificar, alterar, justificar mais ou abandonar as nossas crenças. No caso do ceticismo radical, isso não pode acontecer. O cético está nos invitando a simplesmente abandonar qualquer tipo de crença acerca do mundo. E para
E secondo Wittgenstein isso nos levaria a una paralisia cognitiva, quindi a dúvida scettica non è una dúvida razoável, non è una dúvida che nos ajuda a ter mais crenças sobre o mundo. Qual seria uma dúvida radical? É uma dúvida razoável para Wittgenstein, uma dúvida que nos ajuda a ter crenças certas ou abandonar crenças falsas sobre o mundo. O ceticismo nos invita a abandonar qualquer tipo di crença sobre o mundo, e isso não seria razionale. Quindi a dúvida cética, secondo Wittgenstein, è artificiale. Fondamentalmente una dúvida che non tem nada a ver con as dúvidas senso stretto, digamos. Wittgenstein faz também um outro exemplo, por exemplo, ele cita a ideia de um estudante numa sala de aula que costantemente interrompe o professor fazendo perguntas, tipo una aula di storia, ma o mundo esiste, ma qual è il significato da coisa? Non seria una dúvida razionale, non seria una dúvida razoável, non levaria ele a nenhum tipo di conhecimento, ma impediria ele de ter qualquer tipo di conhecimento. E a sala também. Quindi, as proposições de mundo. Eu tenho um corpo, há um mundo exterior, seres humanos têm corpos, a Terra existiu muito antes do meu nascimento, e daí vai. Não são conhecíveis, não pode saber que há um mundo exterior, é pressuposto. Não são duvidáveis, não pode saber que é um mundo exterior, não pode duvidar que é um mundo exterior. Um agente epistêmico não pode saber que tem um corpo, não pode duvidar de ter um corpo. E daí vai. Quindi, che são essas proposições para Wittgenstein? São essas certezas, esses altruísmos do sentido comum, são índios, dobradizas, tecnicamente. Ma posso usare índios, por favor, che sono proprio mal, dobradizas, parece um nome di non lo so. Índios. Quindi, as índios dobradizas não são conhecíveis nem dubitáveis. São aparentes proposições que desenvolvem um papel fundamental nas nossas práticas epistêmicas. Essa é outra citação do Wittgenstein. Se queremos que a porta se abra, é preciso que as dobradizas já estejam. Ou seja, são uma sorta de condições de possibilidade de qualquer tipo de pesquisa, de qualquer tipo de investigação epistêmica, de formação de crenças verdadeiras ou falsas acerca do mundo. Se não tomamos como take for granted essas proposições, obviamente, já Wittgenstein, como vocês sabem, não é o autor mais claro e mais do mundo. Agora, Uncertainty é provavelmente o mais idiosincrático dos textos de Wittgenstein, porque ele não é uma espécie de caderno que ele escreveu até a morte, uma semana antes de morrer, quindi não foi revisado por ele. Então, já geralmente há 1000 escolas de interpretação sobre Wittgenstein, mas especialmente sobre Uncertainty, porque é seriamente difícil. Mais que exegese wittgensteiniana, aqui tem várias, como já falei, tem várias escolas ou várias estratégias que foram influenciadas por algumas ideias do Wittgenstein, especialmente para desenvolver ou tentaram desenvolver a ideia dessas índias, dessas dobradizas, que não são conhecíveis, mas não são duvidáveis. E vamos ver quanto isso deu certo. Quindi, uma primeira estratégia bastante influente foi a the rational entitlement, que eu traduzia a permissão racional, do Crispin Wright, que ele apresentou numa série de artigos no 2004. Quindi, segundo Wright, todas as investigações racionais pressupõem algumas crenças não fundamentadas, as índias. O que significa isso? Por exemplo, no fato de eu estar procurando o meu caderno, preciso pressupor que há um mundo exterior, que há uma coisa chamada caderno, que não sou um cérebro numa cuba, e ter várias suposições. Okay? Um historiador tem que pressupor que o mundo existiu muito antes do seu nascimento, do nascimento dele. Ou, sei lá, um fisicista deve saber que há um mundo exterior, senão vai pesquisar o quê? E daí vai. O geólogo que há pedras, acho que you know the drill. Okay. Segundo Wright, temos uma permissão racional para confiar nessas crenças não fundamentadas. Já que não presumir índios como há um mundo exterior, há objetos materiais, e daí vai, os seres humanos têm corpos, nos levaria a uma paralisia cognitiva. Cioè, seja, não é uma coisa de uma pessoa racional, não é, o ceticismo não é algo que nos invita a ser mais racional, nos invita a ser menos racionais, anzi invita ad abandonar completamente a racionalidade, fala Crispin Wright. Abandonar ou duvidar
crenças tipo a un mundo exterior, temos seres humanos têm corpos e daí vai, não levaria a conhecimentos mais profundos, nos levaria a impossibilidade de ter qualquer tipo de conhecimento. Levaria a qualquer questão de cognitive paralysis, uma paralisia cognitiva. Então, a solução do Wright a esse problema Wittgenstein-inspired solução do Wright. A racionalidade epistêmica é fundamental para a nossa existência. Acho que aqui todo mundo concorda. Precisamos ter crenças verdadeiras acerca do mundo para fazer um monte de coisas, as mais básicas, as mais high order intelectuais. Quindi, portanto, a racionalidade epistêmica é importante. Precisamos de ter crenças verdadeiras acerca do mundo, precisamos fazer coisas com o mundo, interagir com o mundo de maneira razoável, precisamos de ter crenças falsas e verdadeiras e minimizar as crenças falsas, e daí vai. Então, um agente epistêmico racional tem todo o direito de ignorar a problemática cética, como de deixar para lá a problemática cética. Não confiar nas inges seria epistemologicamente racional. A ideia é que, appunto, precisamos de crenças verdadeiras acerca do mundo? Sim. Podemos ter, se o cientificismo não se impede de ter crenças verdadeiras acerca do mundo? Sim. Então, de dois uma. Ou temos crenças verdadeiras acerca do mundo, ou tratamos que é a coisa racional a se fazer, ou brincamos com o ceticismo radical e não vamos ter nenhum tipo de crença, vamos ter uma paralisia cognitiva, e isso seria, ovviamente, segundo Christian Wright, epistemicamente irracional. Cioè, un agente epistemico razionale precisa di crenças verdadeiras. Un agente epistemico irracional questiona as inges da... Ok, várias objeções. Na primeira, uma objeção que eu gostei muito, que foi feita por Pritchard em 2005, Jenkins, Peterson, etc. É que Wright parece misturar um pouco a questão da racionalidade prática e da racionalidade epistêmica. Como se fossem a mesma coisa. São, sim e não. Por quê? Por exemplo, um exemplo clássico. A racionalidade, dal ponto de vista prático, obviamente a racionalidade prática, nós temos que ter crenças verdadeiras e não podemos perder tempo entretenendo questões sobre o ceticismo radical e daí vai. Mas isso não significa que seria racional da um ponto de vista, que o que é racional da um ponto de vista prático, fazer coisas ignorando a problemática cética, seja tão racional no caso da epistemológico. Cioè, è un problema epistemológico o ceticismo radical. Não é um problema que vai afetar as nossas crenças no dia a dia. Nem se faz por isso, claro, ninguém para de fazer as coisas porque poderia ser um cérebro numa cuba. É racional do ponto de vista prático. Do ponto di vista teoretico è un problema baseato in un principio di fechamento, che è un principio logico bastante compelling, e daí vai. Quindi, secondo Pritchard e outros, Wright mistura a razionalità epistemica e a razionalità pratica. Dal punto di vista da razionalità pratica è ovvio che non precisamos do ceticismo, anzi temos que ignorar a problemática cética. Agora, no caso epistemico, a situação é mais complexa. Un'altra objeção, sempre di Pritchard, è che acreditar che P significa acreditar che P seja verdadeiro. Não? Enquanto a única razão que temos para acreditar nas inges é que precisamos delas. A ideia é que nós precisamos das inges, sinal de aceitar, de acreditar nas inges para fazer coisas. Mas qual é a única razão que precisamos delas? Precisar que P seja verdade rende P verdadeiro? Não, não necessariamente. Eu preciso de saber que daqui a uma semana vai, sei lá, o governo em charge, se não falo de ninguém, vai dar, sei lá, subvenções incríveis para a educação, ensino básico, ensino superior. Talvez preciso de acreditar isso, porque senão cairia em uma depressão mortal. Mas rende isso verdadeiro? Acho que não. Ou plausível? Acho que não. Quindi questa è l'idea. Aqui tem un'altra proposta che è do Williams. Quindi, resumindo, contro Wright. Primeiro, Wright, secondo Pritchard e altri, mistura a razionalità pratica e a razionalità epistemica. Segundo, acreditar ou precisar de acreditar che P non rende P verdadeiro.
Io posso precisar di acreditar numa divindade, por dar sentido à minha existência. Posso acreditar que daqui a um mês eu vou virar milionário, porque senão vou em depressão. Mas isso não rende as minhas crenças verdadeiras. Rende úteis dal ponto di vista pragmatico di autosopravvivenza, ma è un altro discorso, mais psicologico do que cristenico. Mas enfim, questa è una quindi, prima proposta do Bright. Segunda proposta, Michael Williams è o contestualismo wittgensteiniano, que ele defendiu em vários livros e artigos, no 1991, no Natural Doubts, muito famoso, no 2000, não me lembro quando, no The Problems of Knowledge, em vários artigos. Então, Williams propôs essa espécie de account de divide as Índias em dois aspectos principais. Para Williams, há dois tipos de Índias em todas as nossas práticas epistêmicas, que são restrições metodológicas, que são dúvidas excluídas de uma investigação particular específica, tipo, como eu já falei, um físico tem que excluir a dúvida sobre o mundo exterior. Um geólogo também. Um historiador tem que excluir a dúvida sobre a existência, a realidade do passado, e daí vai. E há necessidades metodológicas, pressupostos inquestionáveis, que são a condição de possibilidade de qualquer investigação. Quindi, segundo Williams, segundo o contextualismo wittgensteiniano de Williams, todas as nossas práticas epistêmicas têm restrições metodológicas, são delimitadas, però, restrições metodológicas, que nós, dúvidas que não temos que ter quando estamos fazendo algo específico, e necessidades metodológicas, pressupostos inquestionáveis, que são a condição de possibilidade de qualquer investigação. Ripeto, no caso da história, a restrição metodológica, não posso duvidar que o mundo existiu muito antes do meu nascimento. As necessidades metodológicas são, sei lá, o método storico, e daí vai. Quindi, secondo questa è a diagnose do Williams, baseada no seu ceticismo, no seu contextualismo wittgensteiniano. Todas as nossas práticas epistêmicas são definidas por necessidades metodológicas, ou seja, para pressupostos inquestionáveis que são a condição de possibilidade de qualquer investigação. Todas. Isso não é ocidental, segundo Williams, mas pertence à lógica de qualquer prática epistêmica. As práticas epistêmicas são assim. Das mais básicas, as mais teoréticas, elevadas, todas têm dúvidas que são excluídas, necessidades metodológicas que temos que aceitar para jogar o jogo da prática epistêmica. O cético cartesiano, então, está certo, mas apenas no contexto da investigação filosófica. As dúvidas céticas não podem afetar nosso conhecimento quotidiano. Cioè a ideia è che, come a ideia contestualista wittgensteiniana di Williams, è che lo scettico crea un contesto específico no qual, para afirmar que sabemos alguma coisa, temos que excluir as hipóteses céticas. Ma questo non è un unico contesto epistêmico, é só um contexto appunto filosófico. Nos outros contextos, nós somos autorizados a ignorar a dúvida cética. Quindi, a dúvida cética é um problema verdadeiro e real apenas no contexto filosófico. Em qualquer outro contexto não, porque os outros contextos são mais restritivos, não permitem todas as dúvidas que o contexto filosófico permite. Quindi a ideia é que cada contexto epistêmico há dúvidas que são permitidas e dúvidas que não são permitidas. No caso do contexto filosófico vale tudo, quase tudo. Nos outros contextos epistêmicos não. Okay? É um problema o ceticismo só filosófico, apenas filosófico, não afeta as nossas crenças. E questa para Williams seria uma dissolução do problema cético. Agora, há várias objeções que também podemos levantar contra esse account. Primariamente, outra crítica que fiz Pritchard, não apenas a esse tipo de contextualismo, a todos os contextualismos, as tentativas anticéticas contextualistas, é o The Epistemic Descent, descida epistêmica. Ok, cada contexto epistêmico tem os seus critérios de conhecimento, de dúvida, etc. Mas aqui nos fala que os critérios segundo os quais atribuímos conhecimento no contexto filosófico fossem os únicos certos. Ou seja, o ceticismo poderia nos revelar que no contexto filosófico
nós estamos usando, cioè que nos outros contextos nós estamos usando o termo conhecimento de forma errada ou inclusive, que só no contexto filosófico nós podemos usar o contexto, a expressão saber do jeito certo, quando podemos excluir as hipóteses céticas. E se não podemos fazer isso, segunda objeção é que o ceticismo radical é um paradoxo. Não afeta nem tenta afetar as nossas crenças ordinárias. Cioè, è chiaro che no dia a dia io non preciso, né seria, è un po' come a crítica ao Wright. Ovviamente no contesto do meu dia a dia nem preciso enfrentar o ceticismo radical. E seria irracional não fazer coisas, não ter crenças acerca do mundo, porque poderia ser um cérebro numa cuba. Claro que ninguém faz isso. Não preciso de Williams para saber que no dia a dia devo ignorar. Ma o ceticismo permanece como um problema filosófico. Quindi parece che Williams e o scettico sto concordando. Cioè, è come dizer, temos o problema filosófico sorry. Temos o problema filosófico do external world skepticism e o scettico ti fala, e Williams ti fala sì, è un problema filosofico irresolúvel. Non parece una boa nem solução nem dissolução do problema scettico. E aqui tem a terceira crítica, a terceira estratégia inspirata no Uncertainty, do Duncan Pritchard, que foi também tomada para analisar por livro em alguns livros e textos recentes. Quindi, resumindo, injust não são conhecíveis nem duvidáveis, segundo Wittgenstein. Quindi, quais são as injust ao mundo exterior, etc. Para Crispin Wright, podemos dizer que é irracional dizer que não sabemos que é o mundo exterior, porque senão seria impossível fazer qualquer tipo de atividade epistêmica, de atividade de investigação. Problema. Williams, as dúvidas céticas só fazem sentido no contexto filosófico. É uma solução? Nem tanto. Pritchard, as injust ao mundo exterior, etc., são pressuposições arracionais. Questo baseado nessa quotação de Colos do Wittgenstein. Quem tentasse duvidar de tudo não iria tão longe como se duvidasse de qualquer coisa. O próprio jogo da dúvida pressupõe a certeza, o que a gente já viu antes. O que significa isso? Segundo Pritchard, a lógica das nossas práticas epistêmicas pressupõe que algo seja excluído da dúvida, como já falei. Portanto, as dúvidas gerais, como a dúvida cética, são constitutivamente impossíveis. Cioè, Pritchard aqui faz um passo além do Williams. Williams fala, olha, a dúvida cética faz sentido só no contexto filosófico. Pritchard fala, no, a dúvida cética não faz sentido em nenhum contexto, porque não há nenhum contexto no qual podemos duvidar de tudo. Todos os contextos epistêmicos, também no filosófico, têm que ter algo que é excluído da dúvida. Tem que aceitar algumas pressuposições para funcionar. Bem, segundo Pritchard, as injust não são crenças proposicionais. São a expressão de um compromisso arracional e não proposicional que temos com as nossas crenças mais básicas. O que significa? Eu não tenho uma crença verdadeira e justificada do fato que tenho um corpo, mas é uma certeza, digamos, animal, pré-racional. Ele fala arracional e irrational, para evitar que seja uma crença racional. Mas essa crença arracional é meio complexa. Com que dizer que é uma mais baseada no instinto, no hábito, não é algo que não é uma crença verdadeira, justificada, não é uma crença epistêmica. Não é conhecível, quindi é fora do jogo do conhecimento, da dúvida. É o princípio do fechamento. Eu sei que P implica tudo. Se aplica só às crenças proposicionais e não às injust, porque as injust são não proposicionais, são certezas animais, pré-epistêmicas e tal. Então, segundo Pritchard, o ceticismo radical se baseia no mero categorial. Tratar as injust não proposicionais como se fossem crenças proposicionais. É uma tentativa de Pritchard de dissolver o problema cético. Cioè, a ideia é que o cético trata proposições tipo ao mundo exterior, seres humanos têm corpos, como se fosse algo que pode ser verdadeiro ou falso. Pritchard fala, não é o caso, são injust, são certezas pré-epistêmicas que não podem ser tratadas como proposições que podem ser verdadeiras ou falsas. Várias objeções. Uma primeira minha, nesse caso,
A primeira é que a natureza local das nossas práticas epistêmicas é, no máximo, o reflexo da nossa psicologia. O que significa isso? Cioè, é claro que nós não podemos duvidar tudo quando estamos empenhados numa prática epistêmica X. Cioè, se preciso achar o meu caderno, tenho que evitar algumas dúvidas. Se estou interessado na história, preciso evitar algumas dúvidas. Mas isso é uma questão psicológica, não posso duvidar tudo em cada momento. Mas isso é mais psicológico do que epistêmico. É um pouco uma questão da racionalidade prática versus a racionalidade epistêmica. No contexto filosófico, é até legítimo duvidar tudo, ou pelo menos. Quindi, objeção. Un'altra coisa que eu acho meio estranha desse account, que no começo eu achei interessante, depois ficou meio estranho para mim, é que se as ginges, eu tenho um corpo, o mundo exterior, não são conhecíveis, seria possível saber que eu tenho um corpo, mas não que os seres humanos têm corpos. Já que os seres humanos têm corpos, é uma inch, portanto, segundo Pritchard, não é conhecível. Não é conhecível, não é duvidabile, eccetera. É o que Kate Rose chiama di una congiunção abominável. Cioè, posso saber che tenho una mão, ma non posso saber che tenho um corpo, posso saber que... É esquisito forte. Uma outra objeção. As inges não são proposicionais. Significa que não têm valor de verdade. É o que me parece que acontece seguindo a versão do Pritchard. Cioè, não são epistêmicas, não podem ser verdadeiras nem falsas. Então, o que são? Cioè, inges, tipo, seres humanos têm corpos, a Terra existiu bem antes do meu nascimento. Não seriam nem verdadeiras nem falsas. Me parece bem contra-intuitivo, não so, cioè que a Terra existiu bem antes do meu nascimento, me parece um pouco verdadeiro, enquanto que a Terra nasceu ontem me parece falso. Há também debates que... Bom. Terceira objeção. O que fala Pritchard seguindo Wittgenstein é que precisamos admitir como certas as inges para jogar qualquer jogo de linguagem epistêmica. Então, usando o gergo wittgensteiniano, ou seja, a história precisa admitir que admitir como certa as inge, o mundo existiu, qualquer tipo de investigação precisa admitir como certa as inge que tem um corpo e daí vai. O problema, essas regras são arbitrárias. São apenas uma questão de convenção linguística ou social. Quanto temos? Não sei. Quanto está? Não sou eu que estou coordenando. 4 minutos. Minchia. Ops. Bene. Ma io achava che... 5. Allora vai. Allora, perfetto. Allora, tranquillo. Allora, são regras arbitrárias? Não. Quindi, as hipóteses céticas podem não ter sentido, mas as nossas práticas epistêmicas não têm fundamento. Eu imaginei que fosse. Poi tem várias que... Allora, un'altra objeção que eu tenho para esse account é que... Ma 5 e depois questo redanze ou é servito do meu tempo? Não, depois tem tempo para Q&A. Beh, no, pensavo già 5 poi... Ok, allora, non rilasciare. Beh, io ti lasciavo di... O problema, come già farei, è che se a strategia do Pritchard põe em discussão a racionalidade das nossas práticas epistêmicas. Uma consequência dessa proposta é que todas as nossas investigações se baseiam em compromissos racionais, hábito, cultura. É uma perspectiva jungiana, cioè tipo Jung. O problema fica mais controverso ainda quando aplicamos esse tipo de account de Pritchard à epistemologia da religião. Que não me parece indébito fazer isso, porque ele fez isso. Eu justamente critico que ele fez isso, eu uso para... Adesso estudei com ele, quindi era questo meio parricidio do supervisore. Mas enfim, comunque. Pritchard, numa série de artigos, um no 2017, uno que vai sair, aplica essa epistemologia também nas crenças religiosas. Segundo Pritchard, tanto as nossas práticas epistêmicas quanto as nossas práticas religiosas se baseiam em inges, em proposições que são excluídas da qualquer tipo de dúvida. O que são as inges religiosas? Condições religiosas arracionais, quindi nem irracionais nem racionais, que portanto não podem nem precisam ser defendidas racionalmente. Então as nossas investigações do dia a dia se baseiam em inges arracionais, tanto quanto as práticas religiosas se baseiam em inges arracionais, segundo essa concepção
da racionalidade. Quindi logo, assim como não é irracional admitir como certas as índices para jogar qualquer jogo de linguagem epistêmico, não é irracional da minha parte assumir que eu tenho um corpo, preciso fazer coisas, não seria irracional admitir como certas convicções religiosas como Deus existe, a Bíblia, a palavra inenarrável de Deus e daí vai. Afinal, tanto as índices quanto as convicções religiosas são irracionais. É uma espécie de argumento, ele não fala isso, mas me parece uma consequência do que ele está falando. Se as índices são racionais, então a nossa epistemologia do dia a dia, quanto as práticas religiosas se baseiam em convicções irracionais, bem, ovviamente vocês entendem que é algo bastante problemático. Pega o literalismo bíblico. A Terra foi criada há menos de 10.000 anos. Tem aqui no Brasil pessoas que defendem isso já? Vai ter. No governo. É o governo vostro, eu não quero entrar nessa, que se não me deporta. Mas enfim, já nunca se sabe. Quindi, ovviamente, há pessoas que acham que é o literalismo bíblico. Quindi, que a Terra foi criada há menos de 10.000 anos e que os fósseis são invenções ou sacanagem do demônio para testar a nossa fé. Esta é a ideia. É a visão científica mainstream, que aliás é aceita para as maiores, também para as maiores igrejas, o catolicismo, a igreja ortodoxa, que a Terra tem aproximadamente 4.543 bilhões de anos. Temos quindi o literalista bíblico e a visão científica mainstream. Ok? Agora, então, a literalista bíblico quanto a visão científica mainstream, afinal, segundo esse account, assumem índices que não podem e não precisam ser suportadas com evidências ou dúvidas. Agora, me parece que o literalismo bíblico e a visão científica mainstream são pares epistêmicos. O que vocês acham? É um pouco mais suportáveis racionalmente que a Terra tem 450 bilhões de anos do que a Terra nasceu ontem. E a proposta de LB e VCM tem a mesma falta fundamental de fundamento. As duas são baseadas em pressupostos irracionais que não podem ser justificados ou duvidados. Me parece improvável e bem implausibile. E pode levar a un relativismo fortissimo che rende qualquer pratica epistemica, cioè dá para justificar qualquer coisa, fundamentalmente. Dá para justificar qualquer tipo. Além disso, nem na teologia tradicional se aceita isso. Anzi, a ideia é de mostrar a racionalidade das crenças teístas. Dá para justificar literalmente qualquer tipo di tesi epistemica o non epistemica, maluco. Quindi, nesse fracasso todo, o que há da salvar na Indie Epistemology? Para mim, não muito, como vocês já entenderam. Há uma ideia que é interessante, que eu acho que mereceria de ser desenvolvida, que é a ideia que as hipóteses céticas não vão refutadas diretamente, mas é preciso mostrar que são combinações de signos excluídas das nossas práticas. Cioè che o brain in the vat non può funzionare, che un cerebro in una cuba, non devo mostrare io che è falso, bisogna mostrare che è impossibile, non è metafisicamente impossibile. E acho che è un'ipotesi interessante, cioè non mostrare noi contro scettico, io tenho un corpo, ho un mondo esteriore, ma mostrare che a ipotesi mesmo, che parece prima fase compelling, che parece prima fase... Só que como fazer isso? Ótimo, lo farò la prossima vez. Por enquanto, se vocês têm ideias, são bem-vindas. Ma o che mi faltava dire oggi, che questa è un'idea boa, che acho che può essere desenvolvida dessa epistemologia, dessa concezione wittgensteiniana do antiscetticismo, cioè mostrare che l'ipotesi non è falsa, è non sensicata, bisogna dissolvere il problema, invece di rispondere all'amore al problema. Ma mesmo assim, as estratégias antisséticas, baseadas em dar certeza sobre a certeza, me parece que ou não funcionam, ou podem bloquear o argumento cético, ma podem levar às formas de ceticismo tão insidiosas e talvez mais insidiosas ainda do que o ceticismo radical. É isso. Obrigado.